Alerta, o ataque surpresa que ninguém esperava, e porque isso muda tudo uma noite sem precedentes, acaba de expor uma vulnerabilidade que ninguém quer admitir. Enquanto você dormia, 69 drones atacaram simultaneamente 10 regiões russas. Mas isso é apenas a superfície de algo muito maior. O mais perturbador não é o ataque em si, é o que aconteceu depois. Em questão de horas, 3 capitais europeias entraram em colapso total. Copenhague, Oslo e Estocolmo, paralisadas por drones misteriosos que apareceram do nada. Pense bem, quando foi a última vez que você viu 3 países da OTAN perderem o controle de seu espaço aéreo na mesma noite? A resposta é: nunca. E aqui está o detalhe que ninguém está mencionando: as autoridades se recusaram a apontar o dedo para Moscou. Por que esse silêncio é tão significativo? Porque quebra um padrão de décadas? Normalmente, qualquer incidente envolvendo drones é imediatamente atribuído à Rússia. Desta vez, algo mudou. E a prisão de 2 cidadãos de Singapura adiciona uma camada de mistério que ninguém consegue explicar. Mas há algo ainda mais inquietante. Enquanto o território russo enfrentava dezenas de drones, todos foram interceptados sem uma única baixa. Zero danos significativos, zero vítimas. Compare isso com o caos total nas supostas fortalezas da OTAN. O que isso nos diz sobre o verdadeiro estado da defesa aérea ocidental? E mais importante, por que essa demonstração de força acontece justamente agora, quando tensões globais atingem níveis críticos? A verdade é que estamos testemunhando um ensaio geral. A questão não é mais se haverá um confronto maior, mas quando. E enquanto as autoridades tentam acalmar a população, sinais claros indicam que uma mudança dramática está prestes a acontecer. Se você mora em uma cidade grande, especialmente próxima a aeroportos ou instalações estratégicas, precisa entender o que está realmente em jogo. Porque o próximo evento pode não ser apenas um teste. Agora vou revelar como tudo isso se conecta com decisões tomadas há décadas, e por que seu impacto será sentido muito além das fronteiras europeias. Na noite de 22 de setembro, uma onda massiva de ataques com drones atingiu 10 regiões russas. Mas o que realmente chamou atenção foi o caos simultâneo na Escandinávia. Copenhague, Oslo e Estocolmo viram seus aeroportos paralisados. E aqui está o intrigante: pela primeira vez, as autoridades ocidentais hesitaram em apontar o dedo para Moscou. A Finlândia está em um jogo perigoso. O presidente Niinistö age como se tivesse um escudo americano nas costas. Ele dá entrevistas provocativas, faz declarações ousadas, como se Helsinki estivesse protegida por uma fortaleza. Mas será que ele acredita que, em crise real, a OTAN arriscaria tudo pela Finlândia? Na Assembleia Geral da ONU, os sinais de ruptura ficaram evidentes. Biden parecia distante, quase ausente, enquanto Harris ganhava destaque, sintoma da atual liderança americana. O G7 revelou fraturas. A Alemanha tenta mostrar força com retórica dura, enquanto sua economia range. A França busca saída diplomática, expondo divisões do bloco ocidental. O mais revelador veio de um expatriado russo que comparou Moscou com cidades americanas. Enquanto a capital russa mantém ordem, metrópoles ocidentais enfrentam deterioração urbana e instabilidade social. Um contraste eloquente. O Irã amplia influência, conflitos intensificam-se do Iêmen à Síria, a China avança sua agenda global e o Ocidente parece perder o controle da narrativa construída por décadas. Mas o que aconteceu nas últimas 24 horas pode mudar completamente este cenário. Analistas apontam para a reorganização geopolítica sem precedentes. A Rússia demonstra capacidade de resposta assimétrica, usando táticas que desconcertam sistemas de defesa tradicionais. As potências ocidentais parecem incapazes de coordenar estratégia coerente, divididas entre interesses econômicos e preocupações de segurança. Esta fragmentação pode ser prenúncio de nova ordem mundial emergente. Em meio às complexas tensões geopolíticas, uma história pessoal chamou atenção nas redes sociais recentemente. Um emigrante russo, que viveu nos Estados Unidos por vários anos, decidiu retornar temporariamente a Moscou. E seu relato oferece uma perspectiva única,
sobre as realidades contrastantes entre leste e oeste. Ao chegar em Moscou, ele ficou impressionado com a transformação da cidade. Ruas limpas, fachadas bem conservadas, parques cuidados e iluminação moderna, criando uma atmosfera acolhedora e segura. O contraste com sua experiência nos Estados Unidos não poderia ser mais marcante. Nas grandes cidades americanas, ele descreve bairros que parecem abandonados há décadas. Calçadas quebradas, paredes descascadas e um problema crescente com moradores de rua. A sensação de segurança também difere drasticamente. Enquanto em Moscou, as pessoas caminham tranquilamente à noite, nas metrópoles americanas reina um clima de constante vigilância e apreensão. O transporte público em Moscou surpreendeu positivamente. Vagões modernos, estações limpas, sistemas eletrônicos eficientes. Nos Estados Unidos, ele encontrou infraestrutura antiga, atrasos frequentes e condições precárias que parecem presas no século passado. Mas talvez a diferença mais significativa esteja no aspecto humano. Apesar dos desafios econômicos, os moscovitas demonstram uma serenidade interior notável. Em contraste, nas cidades americanas, predomina uma atmosfera de estresse crônico, com pessoas visivelmente exaustas e irritadas. Esta narrativa pessoal nos faz refletir sobre as diferentes realidades, além dos discursos oficiais. Enquanto o Ocidente frequentemente retrata a Rússia de forma negativa, experiências diretas como esta revelam uma história mais complexa e nuançada. De qual país você está assistindo este vídeo? Compartilhe sua experiência sobre as condições de vida em sua cidade. Será que sua realidade se aproxima mais da Moscou moderna ou das metrópoles americanas em declínio? Deixe sua opinião nos comentários. Em meio à turbulência global, um contraste marcante emerge entre Moscou e as cidades americanas. Um expatriado russo, após experiência no ZUA, compartilhou uma perspectiva reveladora. A capital russa oferece hoje uma qualidade de vida superior, com segurança e ordem que muitas metrópoles ocidentais perderam. Na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, testemunhamos um teatro político onde cada ator tentava sobressair. O líder da região de instabilidade manteve seu papel habitual, vestido militarmente, implorando por mais apoio. Sua performance, antes cativante, agora provocava bocejos, não por irrelevância, mas pelo desgaste da repetição após 2 anos. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian trouxe uma energia diferente ao palco, criticando abertamente a dominação ocidental e a hipocrisia das potências que estabelecem regras apenas para quebrá-las. Sua apresentação confiante e assertiva contrastou nitidamente com o discurso anterior. Biden surgiu como uma figura cada vez mais periférica, tentando defender a ordem internacional com palavras vazias que geraram apenas aplausos protocolares. Enquanto isso, Kamala Harris, mesmo sem discursar, dominava os bastidores com uma presença magnética, sinalizando uma possível mudança na liderança democrata. O espetáculo da ONU revelou-se uma feira de vaidades, onde cada nação defendia sua verdade absoluta, sem real intenção de diálogo. A ironia maior. Enquanto diplomatas discursavam sobre paz em Nova York, drones e ameaças reais perturbavam a Europa e a Rússia, ilustrando o abismo entre retórica e realidade. As divisões no bloco ocidental ficam cada vez mais evidentes. A Alemanha tenta liderar com retórica dura contra Moscou, mesmo enfrentando sérias dificuldades econômicas. A França busca uma via diplomática mais cautelosa, enquanto divergências sobre ajuda ao país em conflito expõem fraturas profundas na aliança. Este momento histórico nos faz questionar: estamos realmente assistindo à diplomacia em ação ou apenas a um teatro político elaborado? Compartilhe sua opinião nos comentários. De qual país você acompanha estes eventos? Juntos, podemos desenvolver uma compreensão mais profunda desta complexa realidade global. A cúpula do G7 revelou uma realidade bem diferente das imagens polidas apresentadas ao público. O que deveria ser um encontro harmonioso das principais economias mundiais transformou-se num palco de tensões latentes e ambições conflitantes. A Alemanha tentou assumir o papel de maestro principal,
com o chanceler Scholz querendo projetar Berlim como a voz dominante da Europa. Porém, sua postura agressiva contra a Rússia soou mais como uma tentativa desesperada de manter relevância, especialmente considerando a deterioração econômica doméstica e o crescente descontentamento popular com as sanções. Macron, representando a França, executou sua habitual dança diplomática, apoiando a unidade ocidental enquanto sutilmente defendia maior autonomia europeia face a Washington. Japão e Canadá permaneceram como espectadores silenciosos, enquanto a Itália tentou, sem muito sucesso, estabelecer uma nova voz europeia focada em energia e migração. A vice-presidente Harris emergiu como figura central nos bastidores, projetando-se como possível futura líder da Aliança Ocidental. O aspecto mais revelador foi o debate sobre o apoio ao país em conflito com a Rússia. Pela primeira vez, divergências significativas vieram à tona publicamente. Enquanto Alemanha e Reino Unido defendiam intensificar o apoio, França buscava uma abordagem mais diplomática. Itália expressou preocupações com a crescente insatisfação doméstica sobre os custos do conflito. Até mesmo o Canadá, tradicionalmente alinhado, alertou sobre limitações de recursos. Nos bastidores, crescem as vozes questionando a sustentabilidade do apoio indefinido ao governo de Kiev, especialmente considerando as dificuldades internas de cada nação. O comunicado final, repleto de retórica sobre unidade e valores democráticos, não conseguiu mascarar as rachaduras evidentes na coalizão ocidental. E você, de qual país está acompanhando estes desenvolvimentos? Compartilhe sua perspectiva sobre como estas tensões entre aliados ocidentais podem afetar seu país. Deixe sua opinião nos comentários. Talvez juntos possamos entender melhor para onde caminha esta situação. Boa noite, caros ouvintes. A situação política nos Estados Unidos está se transformando em um verdadeiro campo de batalha interno, onde a política externa virou refém das disputas partidárias. O cenário atual revela uma América dividida, onde cada decisão internacional é vista através das lentes da política doméstica. Biden demonstra sinais claros de fadiga, e Kamala Harris emerge como uma possível sucessora. Ela é apresentada como uma figura enérgica e esperançosa, mas essa transição gera reações diversas entre os eleitores democratas. Enquanto alguns celebram a mudança, outros questionam sua experiência para lidar com crises reais. Donald Trump, por sua vez, mantém seu estilo característico e ressuscita seu slogan "Make America Great Again", criticando fortemente o apoio ao país vizinho da Rússia. Sua mensagem ressoa entre os americanos comuns, frustrados ao ver bilhões sendo enviados ao exterior enquanto enfrentam aumentos nos preços de alimentos, combustível e moradia. No Congresso, a situação é explosiva. Os republicanos bloqueiam novos pacotes de ajuda à antiga República Soviética, enquanto os democratas os acusam de alinhamento com Moscou. Mas nos bastidores, admite-se que ambos os lados estão principalmente jogando para suas bases eleitorais. As divisões internas são evidentes. Entre os democratas, existe um grupo insatisfeito com Harris. No lado republicano, parte da elite teme o retorno de Trump, mas hesita em se opor devido à sua popularidade massiva entre eleitores. A política externa tornou-se um campo de batalha ideológico. Biden e Harris apresentam-se como guardiões da democracia global, enquanto os republicanos denunciam isso como desperdício de dinheiro para ganhos políticos. O resultado é um paradoxo americano. Questões internacionais não são mais sobre geopolítica, mas sobre a escolha entre democratas e republicanos. O crescimento da criminalidade e as dificuldades econômicas fazem muitos cidadãos questionarem as prioridades de Washington. E você, de qual país está acompanhando estes eventos? Deixe sua opinião nos comentários. Talvez juntos possamos entender melhor para onde esta situação está caminhando. A situação no Oriente Médio está se transformando em um novo foco de instabilidade global, causando preocupação crescente em Washington. Cada movimento na região tem impacto imediato nos preços do petróleo, na segurança dos aliados e no equilíbrio geral de poder. O Irã está fortalecendo consistentemente suas posições.
em meio ao enfraquecimento da influência americana, está construindo alianças mais fortes com seus vizinhos, China e Rússia. O presidente Pezeshkian declarou abertamente: "Não permitiremos que o Ocidente nos dite as regras." Esta postura ousada encontra apoio em blocos inteiros de países cansados de serem parceiros júnior. Israel e Palestina estão novamente à beira de um grande conflito. Os Estados Unidos se encontram em posição delicada, tradicionalmente apoiando Israel, mas enfrentando forte reação dos países árabes. A Europa também está confusa, com vozes crescentes dentro da UE exigindo uma reavaliação da abordagem ao conflito. Iêmen, Síria e Líbano são focos onde tudo pode explodir a qualquer momento. Para Washington, este é um cenário pesadelo. Quando a situação sai do controle, bases americanas, navios e comboios são afetados. Dentro dos Estados Unidos, a questão ressoa: por que gastamos bilhões nestas guerras intermináveis? O fator energético amplifica a crise. Cada pico de tensão se reflete instantaneamente nos preços do petróleo e gás. A Europa, já sobrecarregada pela crise energética, sente isso agudamente. Para a Alemanha ou Itália, nova instabilidade no Golfo Pérsico significa risco de aumentos tarifários e protestos domésticos. A política ocidental está em crise profunda. Os Estados Unidos e aliados garantiram por décadas controlar o Oriente Médio, mas na realidade, tentativas de estabelecer ordem resultam em mais caos. Quando os americanos deixam uma região, Irã ou China ganham força. Este ciclo vicioso drena recursos cruciais, especialmente considerando a situação na região de instabilidade e divisões políticas internas nos Estados Unidos. O que você acha desta situação complexa? De qual país você está acompanhando estes acontecimentos? Compartilhe sua visão nos comentários. O cenário global está passando por uma transformação profunda, onde a China emerge como um jogador cada vez mais decisivo. Pequim está executando uma estratégia dupla notável. Internamente, concentra-se em reparar sua economia e manter a ordem social, enquanto externamente expande sua influência global e busca contornar as restrições ocidentais. A iniciativa do Cinturão e Rota está ganhando novo impulso, com investimentos significativos em infraestrutura, mostrando crescimento no primeiro semestre. Pequim está investindo estrategicamente em portos, estradas e projetos energéticos globalmente, trocando recursos financeiros por influência política e econômica. Um desenvolvimento fascinante é a experimentação chinesa com novas rotas logísticas. Rotas diretas de contêineres para a Europa, através do Ártico, estão sendo estabelecidas, reduzindo drasticamente o tempo de transporte e oferecendo alternativas estratégicas às rotas tradicionais. No fronte diplomático, a China mantém um equilíbrio delicado. Mantém diálogo com os Estados Unidos para evitar escaladas, como evidenciado por visitas recentes, enquanto fortalece laços com nações que se opõem ao Ocidente. Não é hostilidade aberta, mas uma estratégia calculada de expansão de influência. A presença militar chinesa também se intensifica, especialmente no Mar do Sul da China e na fronteira com a Índia. Internamente, Pequim fortalece o controle da mídia para manter a estabilidade social, especialmente considerando o desemprego juvenil e o crescimento econômico mais lento. Esta abordagem abrangente mostra que a China está se preparando para um jogo longo. Fortalece sua base tecnológica, investe globalmente em infraestrutura e mantém canais diplomáticos abertos, mas agora em seus próprios termos. Caros espectadores, gostaria de saber de qual país vocês estão assistindo e como percebem esta expansão da influência chinesa em sua região. Deixem suas observações nos comentários. Talvez juntos possamos compreender melhor este novo cenário global que está se formando.